Fala, rapaziada do Sem Bizu. Hoje a aula será sobre Regulamento Disciplinar da Marinha, RDM, baseado no decreto número 88.545/83. Lembrando, para você que segue o nosso projeto, divulga essa aula, se inscreve no canal, vai e vença, nunca desista. E o mais importante é se qualificar para ser um melhor profissional. Quem decora esquece, quem aprende nunca esquece. Então, vamos lá. A aula de hoje, RDM. Primeiro, generalidade, certo? O que é o RDM? O RDM ele tem a finalidade de especificar e classificar as penas disciplinares, certo? Então, se eu cometo uma pena disciplinar no meio militar, no caso numa OM, num navio ou numa missão que eu estou designado, desde que não constitua crime, eu cometo uma contravenção disciplinar. Mas vamos lá, pessoal. Para eu cometer uma contravenção, eu tenho que ferir 3 pilares. 4, na verdade. O quarto não está aqui, mas eu vou falar. Primeiro, eu tenho que ferir a disciplina, a hierarquia, a boa educação militar e o serviço militar, né? Se eu cometer alguma ação ou omissão a essas obrigações que eu tenho, isso será uma contravenção, desde que a agravante dela não constitua crime, segundo o Código Penal Militar, né? De acordo com o decreto 1101 de 21 de outubro de 1969, ok? Então vamos lá. Então vamos entender primeiro esse pilar, disciplina. A disciplina é a rigorosa observância das leis e regulamentos a serem cumpridos. Ela está no Estatuto dos Militares, decreto 6.880/80, né? E o que é a disciplina sem ser essa definição que eu acabei de falar? A disciplina é a obediência, mais a energia em prol do serviço, mais a correção de atitudes, mais a cooperação em equipe, né, com um grupo. Isso vai gerar a disciplina, que é a rigorosa observância das leis e regulamentos. Por quê? Se eu observo as leis e regulamentos e me proponho a cumprir, eu sou um cara obediente. E se eu sou um cara obediente, eu vou pôr a minha energia em prol desse serviço, para eu fazê-lo de forma correta e corrigir as minhas atitudes que não condizem com aquela missão, com aquela tarefa. E corrigindo as minhas atitudes, eu vou cooperar com um grupo ao meu redor. Então, disciplina é a soma de obediência, energia em prol do serviço, correção de atitudes e cooperação, que a definição dela vocês já sabem: rigorosa observância das leis e regulamentos impostos ao militar. A hierarquia é a divisão entre postos e graduações numa força. Ou você pode falar aí também que a observância e hierarquia é acatar a sequência à autoridade. Se eu sou uma pessoa disciplinada e tenho um determinado posto ou graduação, eu vou exercer a minha autoridade sobre os meus subordinados e obedecer aos mais antigos. Porque eu tenho disciplina e dentro da hierarquia eu exerço uma certa liderança, obedecendo aos mais antigos e orientando os mais modernos, ok? Então, a disciplina e hierarquia são os pilares principais das Forças Armadas. E também, se o cara cumprir a disciplina e hierarquia, ele não vai cometer uma contravenção disciplinar. E também a boa educação militar. A boa educação militar, ela tem a ver com
como você trata os seus pares dentro do seu ciclo hierárquico. Se você tem a camaradagem, se você exerce sua liderança de forma positiva, se você incentiva seus pares, se você contribui para o espírito do corpo, se você, dentro do seu ciclo hierárquico, você tem boas maneiras dentro do quartel e fora, porque o militar é militar 24 horas, então a boa educação militar também sendo cumprida de forma correta, ela também é um pilar que você protege ali a sua disciplina, sendo obediente, corrigindo suas atitudes para não desrespeitar o companheiro de trabalho, o outro militar, e também incidir uma contravenção. E a quarta que eu falei para vocês comentar aqui é o serviço militar. Cada serviço, o militar tem determinadas obrigações. Então, se você, dentro do seu serviço, não cumprir as suas obrigações, fatalmente você vai cometer uma contravenção se não incidir em crime. Então, vamos para a definição de contravenção disciplinar. A contravenção disciplinar é toda ação ou omissão às obrigações e deveres militares, desde que não incida em crime. Aí aqui já está o Código Penal, né, como eu falei para vocês, e o Código Penal também está aqui, pessoal, certo? Código Penal comentado. Depois eu vou falar sobre ele aqui, né, um pouco. Então, pessoal, essa é a definição de contravenção disciplinar. O objetivo do regulamento disciplinar da Marinha é especificar e classificar as penas disciplinares que são baseadas, né, o pilar para se ter uma conduta correta, para se não incidir em contravenção, é a manutenção da disciplina, manutenção da hierarquia, a boa educação militar e o serviço militar. Caso o militar ainda assim não observe esses pontos e cometa uma contravenção, desde que ela não incida em crime, nós iremos enquadrar ele no artigo 7. O artigo 7 possui 84 itens, 84 contravenções ao qual o militar pode ser enquadrado, né? Dentro dessas contravenções, eu tenho circunstâncias agravantes e circunstância atenuante. Vamos falar sobre isso. Se você tem o RDM, você que está estudando para a prova, se você possui o RDM, você estudo de caso. O soldado Joãozinho entra no compartimento sem cumprimentar o mais antigo, não tem boas maneiras, né? Entra ali sem cumprimentar ninguém, pega o que ele tem que pegar e vai embora. E no compartimento está um sargento, cabos e outros soldados. Que exemplo Joãozinho vai dar para os soldados mais modernos? Será que a postura do soldado foi correta? Claro que não. No mínimo ele deveria entrar no compartimento, bom dia, permissão para entrar, com licença ao mais antigo, prestar as devidas honras ali. Então ele pode ter incidido aí em não dar ao mais antigo as devidas honras militares a qual ele tem direito. Uma atitude também um pouco desrespeitosa, porque ela fere a boa educação militar, fere a hierarquia e fatalmente, independente do soldado Joãozinho estar chateado ou não com alguma coisa da vida, ele deveria corrigir essa atitude. Então ele incidiu numa contravenção. Teve agravante? Não, porque Joãozinho não xingou ninguém, entrou quieto, mas ele deixou de cumprir as suas obrigações e deveres militares. Os deveres é o quê? O mais moderno cumprimentar o mais antigo, e o mais antigo corresponder ao cumprimento do mais moderno. Então Joãozinho foi enquadrado aí, né? Infelizmente ele não teve uma atitude correta para com o mais antigo,
né? Então ele pode ser enquadrado aí no RDM, sem agravante ou atenuante. Se Joãozinho entrasse no alojamento, dando um chute na porta, mandando todo mundo para casa do Manza, puto com a vida, Joãozinho estaria sobre uma perturbação psicológica, né? Ele estaria fora de si, né? Talvez por causa de problemas pessoais. Ainda assim ele seria enquadrado, porém poderia ser classificado como um atenuante, né? E quem vai julgar é a autoridade, né? Quem vai julgar é o oficial, né? O comandante da OM, ele tem a prerrogativa de julgar audiências disciplinares, ok? E o militar julgado tem seus direitos aí, né? Tem os seus direitos de fazer a sua defesa, porque todos têm direito à ampla defesa. A defesa dele vai ser por escrito, ele vai pôr ali as questões que ele acha pertinente para a sua defesa, e dentro dessa audiência, o final dele pode ser que ele pode ser admoestado, pode ter uma repreensão verbal, pode ter uma repreensão simples, pode ter uma prisão simples ou rigorosa, ou simplesmente ele pode ter uma repreensão particular, que não vai para os assentamentos, ok? Então, pessoal, só para esclarecer, contravenção não é igual a crime. Isso é uma coisa muito importante, vocês têm que saber. Contravenção é um crime de menor gravidade, né, que não fere os pilares da administração pública. Então você pode julgar ela dentro de um regulamento disciplinar interno. No caso da Marinha, RDM, Exército, RDE, Aeronáutica, RDA. O crime, né, ele vai ser julgado pelo Código Penal Militar, que é regulamentado pelo Decreto 1001, de 21 de outubro de 1969, e ele segue a seguinte mecânica. Primeiro, eu tenho que abrir uma sindicância. Finalidade da sindicância: apurar os fatos, certo? Depois, apurei todos os fatos, identifiquei que houve realmente uma coisa anormal que não era para acontecer, e essa coisa anormal feriu o pilar principal ali da vida militar, que é o serviço, a hierarquia, a disciplina, a boa educação. Então, foi constatado, teve um dano, prejuízo ao serviço, deu prejuízo material. Então, eu vou instaurar um IPM, que é o Inquérito Policial Militar. Dentro do IPM, eu vou enquadrar a situação dentro do Código Penal Militar, e esse militar irá a julgamento, né? Vai ser julgado. Já é algo um pouco além, né? Porque ele vai perante um juiz, né? Aí é uma coisa bem... é uma questão até jurídica, que não é o caso aqui, mas isso aqui seria uma coisa, até um aspecto jurídico. E aí esse cara vai ficar na dificuldade. O que é importante aqui, pessoal, é o seguinte: o importante é entender as generalidades, que a manutenção da disciplina, da hierarquia, da boa educação e zelar pelo serviço militar, o serviço ao qual você foi designado, vai impedir que você cometa uma contravenção. Se você ferir um desses 4 pilares, né, dentro do regulamento disciplinar, porque a base das Forças Armadas, os pilares das Forças Armadas são a hierarquia e disciplina, só que eu estou falando do regulamento disciplinar. Se você ferir um desses 4 pilares, um desses 4 itens, você vai cometer uma contravenção que, dependendo da sua gravidade, pode ser um crime. E se for constatado um crime, ele vai ser julgado dentro do Código Penal, que vai abrir uma sindicância, um IPM, para você ser julgado. E é isso, né? Contravenção não é igual a crime, e é isso que eu tenho para apresentar para vocês de forma bem rápida e sem bizu. Essa mecânica, ela vai ajudar os senhores a visualizar as situações, né, e tentar fazer um mapa mental de enquadramento. Lógico, deve-se ler o RDM, né,
É necessário ler os 84 itens? Se você quiser, pode ler, cara, mas não é necessário. Se você entender que todos os 84 itens derivam de 4 pilares, né? Que é, se você ferir a disciplina, você vai ser enquadrado em Y. Se você ferir a hierarquia, por exemplo, se você for levar o caso, né, algum de interesse particular ou em prol de serviço, sem observar a via hierárquica, pular o seu supervisor, pular o seu encarregado direto no chefe de departamento, você feriu a hierarquia, porque você tem que acatar a sequência de autoridade, então você tem que seguir a cadeia hierárquica. Se você ferir isso, você vai ser enquadrado. Se você ali não for obediente, né, as regras, as ordens, regras que você se submeteu, se você não, usar sua energia total em prol do serviço, se você agir da forma que você quiser, se você não cooperar, tudo tem uma contravenção disciplinar correspondente. E você decompõe isso aqui, caso o cara não cumpra, né, qualquer um desses itens, e você vai ter várias situações disciplinares, de contravenções disciplinares. Por quê? Toda ação ou omissão às obrigações, aos deveres. Então, esses são os seus deveres como militar, dentro da regulamento disciplinar, né? Se você fez um juramento e se propôs a cumprir, você deve cumprir. Caso você não cumpra, você cometeu uma contravenção. Então, pessoal, o básico é isso. Sobre o Código Penal, vou abrir aqui para vocês aqui. Código Penal. Código Penal Militar. Esse aqui é o Código Penal normal. Não tem muita diferença, né? Aqui você tem os artigos, né, dos possíveis crimes que pode cometer, que o cara possa vir a cometer depois de ser apurado, investigação, sindicância, aí abrir IPM, que realmente teve ali o crime, então vai ser enquadrado aqui dentro do que é para ser enquadrado, né? Aqui vamos botar isso aqui, o roubo e extorsão, artigo 157, página 681. 681. 681, bora. 681. Roubo e extorsão. Tá aqui o artigo, tá aqui a pena, tá aqui os outros itens. Aí dentro da situação, dentro do fato que foi constatado através de investigação ou sindicância, vai ser enquadrado aqui e vai ser julgado. Lembrando, isso aqui é um aspecto jurídico, né? Eu não sou advogado, então não vou entrar nessa questão não. A questão aqui é o RDM. Então, espero ter contribuído aí para os senhores de forma rápida, simples, sem bizu. Isso aqui o cara não tem como esquecer. Fiquei na onça. RDM, generalidade, hierarquia, disciplina, boa educação. Artigo 7, 84 itens, agravante e atenuante. Contravenção diferente de crime. Em cima dessa mecânica, vocês conseguem raciocinar para desenvolver um pensamento em cima do que é cobrado, ok? Vai, vença, nunca desista, sem bizu, pessoal.